e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Agora 8h08, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Desde já agradecendo a você pelo carinho e pela audiência, para quem nos acompanha pelo rádio e também pelo Face e pelo YouTube, em nosso streaming de vídeo, ao vivo aí pela Folha FM 98.com.br, nossa página, ou também pelo Face Folha FM 98,3. Você acha aí a Folha FM. Voltamos neste bloco com o pré-candidato à Prefeitura de Campos João Damasio, do Partido Rede, e o Arnaldo Neto tem reservado aqui para este segundo bloco uma pauta que, aliás, o Arnaldo está repercutindo muito depois que o jornal Folha da Manhã, através do blog Opiniões do Aloysio Abreu, né, começou a abordar, né, de forma assim mais ampla e bem discutida, ouvindo todas as categorias. Inclusive tem um novo painel sobre essa questão da crise aqui, que está no portal Folha 1, se você me permite, Arnaldo. É Câmara, crise, nós falamos ontem, mas a repercussão continua, e eu acho bom sugerir aqui, se me permitem, essa leitura. Câmara de Campos, crise, número de vereadores, DAS e RPAs, pregão e agropecuária, que está, né, no portal folha1.com.br. Arnaldo, voltamos com você, e essa pauta da economia, da crise financeira, é destaque agora nesse programa. João, acho que o grande desafio do próximo gestor de Campos, né, seja ele quem for o próximo gestor de Campos, é a questão do equilíbrio das contas públicas, né? O Nogueira destacou esse painel aí, esse painel, mas todos os painéis que têm sido feitos pela Folha, no blog do Aloysio, estão levantando essa questão da queda de arrecadação, sobretudo com a questão de royalties, né? E também a folha de pagamento muito alta. Então a gente tem, por exemplo, uma previsão de orçamento entre 1,5 e 1,7 bilhão, 1,5 bilhão a 1,7, deve ficar entre 1,6, né? Vamos arredondar para 1,6, como a gente tem feito aqui com todos os pré-candidatos, né? 1,6, com uma folha de pagamento de 1,1. Como administrar a cidade dessa forma, sobrando apenas R$500 mil para investimento em saúde, educação, infraestrutura, todos os outros segmentos aí que precisam de investimento, tendo essa folha de pagamento de compromisso de pagar 1,1 por mês. Nogueira, eu acho que o de Arnaldo aí travou e assim não ouvi a pergunta muito bem. Então, para mim aqui saiu perfeito, mas o Arnaldo pode repetir, por favor, Arnaldo? Posso repetir, eu fiz uma introdução aqui à questão do orçamento, mas vamos direto. O orçamento está estimado em 1,6, folha de pagamento de 1,1. Como administrar a cidade com apenas esses 500 milhões para todos os outros setores? Então, é uma questão muito polêmica, né? E nós temos que ter muita serenidade, porque não existe prefeito mágico que vai pegar uma cartola e com a varinha de condão tirar um coelho da cartola. Não existe isso. A matemática é feita de números, e os números não mentem. Só em relação à folha de pagamento, né, esse comprometimento dentro do orçamento com a folha de pagamento, eu estava reunido aí com a minha equipe econômica e financeira da pré-candidatura, e também de comum acordo aí também com o presidente do Rede de Sustentabilidade, que está me dando uma orientação. A gente chegou a uma conclusão seguinte: só desse 1,1 bilhão a gente tem condições de economizar 167 milhões e 900, só com a questão de folha de pagamento, sem tocar no funcionário público ativo, na ativa, e os inativos. Então, eu estou apenas apresentando o bolo, mas a receita eu não posso falar, né? Mas só desse 1,1 bilhão. Então,
Se você pegar, somar esse 1 bilhão e 100, desse 1 bilhão e 100, a gente economizou 117 milhões e 900. Então, com esse você falou de 600, não é isso? Com 600, automaticamente nós vamos ter 767 milhões e 900 aí, com disponibilidade para a gente poder começar a investir no município. E dos ingredientes mais preponderantes nessa construção chama-se honestidade. Honestidade, austeridade com as contas públicas. Eu acho que a população, nesse exato momento, está esperando isso de um prefeito. A população esperando um prefeito médico, a população não está esperando um prefeito, a população não está esperando um prefeito empresário, um prefeito nada disso. A população quer um prefeito que seja amigo dela, comprometido e envolvido com as questões dela. Um prefeito que vise dentro da cidade uma questão de princípio de alavancar a nossa economia e fazer Campos crescer. Porque se a gente não olhar para o futuro, até essa questão do futuro aí, a gente vive em um presente onde o futuro de Campos foi emancipado. Foram lá no futuro de Campos, trouxeram dinheiro, jogaram no presente, sem planejamento, sem discussão, não chamaram o povo para discutir se queria realmente esse dinheiro do futuro aqui. E aí o que acontece? Quando nós chegarmos lá no futuro, quando nós chegarmos, nós vamos chegar lá e nós não vamos encontrar dinheiro nenhum. E aí vai cair naquela situação, no verbo conjugar, né, o futuro do pretérito, e a gente vai falar assim, poxa, nós não deveríamos ter feito isso, ter feito esse empréstimo, mas a gente acabou fazendo. Só que é um empréstimo, hoje, né, eu acho que a população não consegue enxergar aonde está esse empréstimo, quais foram as benfeituras desse empréstimo. Mas leite derramado, nós tivemos uma Câmara que foi omissa, que autorizou, porque ninguém faz nada sozinho na vida, ninguém, nem filho sozinho faz, precisa de um parceiro ou de uma parceira. Então, a política também não se faz sozinho. Existe a participação do Executivo, mas existe a autorização do Legislativo. Então, eles são corresponsáveis por essa demanda, aonde trouxeram do futuro um dinheiro que Campos não estava preparado. E, infelizmente, estamos aí agregados a 20 anos de uma dívida e vai ser herdado pelo próximo prefeito, pelos próximos prefeitos, mas não tem a outra saída a não ser a questão do desenvolvimento econômico. O Campos tem que gerar emprego. A única forma de combater, por exemplo, a violência é combatendo a miséria na sua total plenitude. Nós vamos ter que investir em educação, nós vamos ter que mudar a bússola desse navio Campos dos Goytacazes, que está em alto mar sem direção. Então, temos que entrar nesse navio para poder o povo, junto com esse prefeito, fazer uma administração participativa, orçamento participativo, mas de verdade, não é de faz de conta. A gente não pode fazer, como prefeito, a gente não pode ser ator. A gente não pode mentir. É tipo assim, a gente usa uma mentira para chegar ao poder e quando chega no poder, a única verdade que a gente pode falar é a mentira. Então, meu amigo Arnaldo e o Cláudio Nogueira, eu acho que o caminho é o desenvolvimento econômico e existem caminhos assim a serem traçados, que a gente não pode falar de projeto aqui, mas pode falar de ideias, de propostas, mas a população está nessa expectativa. João, eu queria voltar à questão da folha de pagamento. Não sei se na hora eu não consegui acompanhar. A gente falando da folha de 1,1 para um orçamento de 1,5, mas você falou que sobra 700 milhões. Como? Foi isso mesmo ou eu entendi mal? Olha só, 1 bi e 100 está comprometido com a folha de pagamento. Perfeito? Isso aí. Desse 1 bi e 100, a nossa equipe financeira economizou 167 milhões e 900.
Eu estou falando... De que forma que economizaria? Essa que é a minha dúvida. Tá certo. Então, deixa eu falar com você. Uma cidade igual a Campos dos Goytacazes, tá? Que hoje está com pagamento atrasados aos funcionários inativos. Hoje atrasa pagamento dos funcionários ativos. E uma cidade que mantém 1.000 DAS, que mantém uma quantidade absurda de RPA, é uma cidade realmente irresponsável, que não está pensando não está pensando na população, não está pensando nos compromissos, nos problemas que a cidade está vivendo. Então, eu não posso assim entrar muito mais em detalhe, mas eu te falei que existiria sim uma redução muito necessária, porque uma cidade como a nossa, que está sofrendo esse caos econômico, ele não se dá o luxo de ter 1.000 DAS na sua staff. Não existe isso. É uma coisa que, na verdade, o prefeito de Campos já deveria ter feito há muito tempo. E não fez, não sei quais motivos. Aí é uma questão dele, pessoal. Eu estou na dúvida aqui, não sei, Arnaldo. Opa, eu tive que fechar aqui para buscar um carregador que estava acabando a bateria. Imagina. Mas eu estava ouvindo. Só a questão que eu queria perguntar ao João, então, para reorganizar a questão da folha, seria necessário... Alguns pré-candidatos têm colocado um recadastramento também de servidores efetivos. Você acha que o corte no DAS é o essencial, consegue equilibrar essas contas, ou também tem que passar por algum pente fino nessa questão dos servidores efetivos? E aqui, como servidor público, só deixando claro que não estou dizendo que há erro na questão do serviço público, né? Mas só que muitos colocam que precisa fazer aí um recadastramento. Você concorda com isso? Olha só, eu sou totalmente contrário ao sacrifício do servidor público. Vejamos aqui, o servidor público, ele teve um sonho, ele estudou, algumas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, depois de trabalharem, foram estudar acreditando que poderiam fazer um concurso e estabilizar as suas vidas. Não é correto, não é certo que a gente venha castrar a realização e o sonho conquistado de cada um membro desse funcionário público. Então, não se mexe em funcionário público. Eu acho que existem outras maneiras de se resolver a questão sem precisar mexer no funcionário público. O funcionário público é um funcionário sagrado. É ele que, na verdade, representa a população de Campos. Não é o prefeito, não. Inclusive, a administração pública está muito... o funcionário público, né, poderia ajudar muito mais uma administração pública, mas, infelizmente, ele não é convocado, ele não é solicitado, ele não é aproveitado em toda a sua plenitude. E aí, o que acontece? Aí a gente deixa de desenvolver a cidade e vamos fazer política. Não podemos ter cabos eleitorais de luxo para poder sustentar uma manutenção do poder. Nós temos que pensar nesse momento na cidade, extremamente na cidade. Existe uma população inteira esperando que um prefeito amigo surja e venha favorecer esse sonho de crescimento, que a população de Campos tanto espera e necessita. E com relação a alternativas econômicas, nós estamos falando de royalties aqui de forma meio que velada, mas você já citou questão de obras grandes e que não são bem utilizadas, você mesmo citou a questão do CEPOP, tá? E temos outros exemplos para a gente falar aqui, mas hoje a receita de royalties realmente caiu, despencou, e por isso Campos vive essa crise econômica, que é fato e vai ser o maior desafio do próximo gestor, seja ele qual for. Quais são as alternativas para superar essa crise econômica, sobretudo para acabar com essa dependência de royalties que está sendo encerrada na força, porque não tem mais royalties como antes, mas precisa de alternativa para que o município volte a arrecadar e possa manter seus serviços. Quais são essas alternativas no seu ponto de vista? Então, meus amigos, eu vejo da seguinte forma: quando a gente tem duas pernas, a gente anda com mais facilidade. Quando a gente tem uma perna só, a gente precisa de bengala ou sai pulando de uma perna só. E foi a situação que Campos ficou. Então, na verdade, é muito assim, sério, quando você quer desenvolver uma cidade com uma monocultura, né? Uma monocultura econômica, que foi só da cana-de-açúcar, depois só do petróleo. Eu acho que chegou a época da pluralidade. Eu acho que nós temos que diversificar para que, quando um não vai bem,
os outros possam estar bem e poder suprir as necessidades e a deficiência daquele momento que aquele segmento econômico não esteja bem. Nós vivemos em plena dependência de uma cultura só econômica. Então, na verdade, nós temos que desenvolver, nós temos que chamar muitas parcerias. E aí, quando a gente fala que tem que chamar muitas parcerias, a gente pensa em chamar parceiros de fora. Veja só, a coisa mais cara em um desenvolvimento econômico chama-se conhecimento. E nós, em Campos, temos um polo universitário dos mais nobres, um dos maiores do interior do estado do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Nós temos aqui um UENF, nós temos aqui um IFE, nós temos aqui uma universidade rural, né? Universidade rural. Aí eu pergunto a vocês, por que não fazer uma parceria direta com essas instituições e governar até com elas? Porque o conhecimento seria muito mais em conta do que a gente investir em conhecimento que vem de fora ou investir em conhecimento que não haveria necessidade de ter esse gasto, já que a gente poderia obter isso em parceria. Os universitários, todos os universitários, estou falando todos os universitários, caso eu fosse eleito, eu sou pré-candidato, caso eu fosse eleito, a comunidade universitária teria espaço no nosso governo, porque você vir com conhecimento e fazer uma troca com experiência com o funcionário público, eu tenho certeza que nós estaríamos, na prática, elaborando futuras gerações de pessoas que iriam tomar conta de Campos. Essa coisa de fazer uma coisa a curto prazo, esse é o problema de Campos. Campos não planta, quem não planta, colhe. Nós temos que começar uma administração responsável. Eu vejo aqui, por exemplo, a administração do Clube de Regata Flamengo. Hoje, o presidente que entrou está recebendo todos os louros do presidente anterior, que armou o clube com uma administração muito responsável e deu condições dele trabalhar e ir muito à frente. Então, eu vejo que o próximo prefeito ele tem que começar o processo de iniciação de uma etapa, de uma nova etapa de Campos, sem preocupar em reeleição. Eu acho que a reeleição no Brasil está mais provado que ela não serviu para nada, praticamente. Porque um político, um prefeito que pensa em reeleição, ele não vai pensar no povo, ele vai pensar no poder, vai pensar nas suas negociatas políticas, vai pensar na sua manutenção no poder. A única coisa que ele não vai pensar é no povo. E aí, a questão do desenvolvimento. Nós temos aqui uma planície totalmente favorável. Eu acho que o Campos dos Goytacazes tem que chegar com força na era da energia solar, da eólica. Nós temos aqui a Lagoa Feia, que é linda, tem esse nome de Lagoa Feia, mas é uma lagoa linda. Essa questão de investir no agro da pescaria, no negócio da pescaria. Nós temos a Lagoa de Cima, que nós podemos investir em turismo. Nós temos condições de nos tornarmos um grande produtor de etanol, porque o petróleo, infelizmente, ele não cresceu a cidade, ele inchou a cidade. E aí o que acontece? Nós estamos agora tendo que encontrar uma outra fonte de energia, no caso o combustível, e eu acho que o Porto do Açu, aqui perto da gente, é o portão, é a porta do mundo. A gente sai de Campos para o mundo, e o mundo entra aqui em Campos através do Porto do Açu, ali localizado em São João da Barra. Então, eu acho, na verdade, que Campos tem que entrar na era do etanol e fortalecer a nossa economia. Eu acho que com essas parcerias que eu acabei de falar aqui, que nós poderíamos ter de forma gratuita, né? Ou com um poder financeiro muito menor, eu acho que essa aí é uma grande alternativa para a gente desenvolver o nosso município, contando com que a gente... Você citou aí um ponto interessante para análise, que é a questão do inchaço da máquina a partir dos royalties de petróleo. Isso para você está muito claro, isso desde dos governos passados, Arnaldo, Rosinha, Mocaibe, até mesmo o início do governo Garotinho, desde que Campos começou, e chegando ao governo Rafael, por óbvio, desde que Campos começou a receber royalties, houve mais um inchaço da máquina pública do que investimentos, no seu ponto de vista? Com certeza. Eu diria, desde quando começou a era royalties de petróleo em Campos, nunca houve assim, uma política para poder
fazer com que Campos se tornasse independente economicamente, de forma autossustentável. Faltou isso aí, foi um grande erro que nós cometemos. Eu tenho certeza que muitos prefeitos que passaram aí pela prefeitura sabem, podem estar ou não arrependidos, mas sabem que esse foi um erro fatal e, infelizmente, esqueceram de investir na cidade. Nós tínhamos que ter plantado para poder estar colhendo hoje. Esse foi o nosso erro. E aí, para errar mais ainda, nós fomos lá no futuro e pegamos um dinheiro e jogamos no presente. Quer dizer, a gente ficou sem o dinheiro do futuro, sem o dinheiro do presente, e o passado só Deus sabe. Com relação a essa questão econômica, tem um relato extenso aqui nas redes sociais do Amélio Luiz Nascimento, né? Ele conta a saga para implantar uma empresa aqui, que ele de 2006 só conseguiu autorização em 2008, conta toda a questão, faz críticas à própria população e aos políticos da cidade, mas ele tem aqui um questionamento interessante, né? Eu vou ter que resumir, peço até desculpa a ele, mas por causa do nosso tempo não vai dar para passar todo o relato, mas está aqui na rede social. Mas ele fala a questão de como atrair novas empresas, isso que na visão dele, Campos tem poucas empresas, qual seria uma política para atrair mais empresas para o município, gerando mais empregos e também arrecadação de impostos? Olha, na verdade, nós temos que jogar na real. Nós temos que oferecer a única coisa que nós podemos, que é a isenção de impostos. Nós temos que negociar a isenção de impostos, não tem outro caminho. Então, só para você ter ideia, eu até fico falando aqui com as pessoas que a gente conversa muito política, que nenhum desenvolvimento industrial em Campos vai acontecer se não começar por Guarulhos primeiro. Guarulhos ele sofre muito com a demanda de mais administrações continuadas, porque lá todo mundo sabe que existe a maioria, né, de pessoas que são vítimas de uma política pública e ações afirmativas dentro da periferia. A mão de obra não é qualificada. A gente precisa, na verdade, de uma ação emergencial para prosperar empregos para essa mão de obra não qualificada, para poder estabelecer um ponto de partida, tirar essas pessoas da miséria. Campos não existe emprego. Nós temos que, na verdade, produzir. Na verdade, o governo ele não cria oportunidades. O governo ele cria condições e as oportunidades aparecem. As condições são os atrativos. E as oportunidades, ela vem, por exemplo, esse nosso amigo empresário, eu tenho certeza que tivesse uma política mais responsável, uma política mais transparente, uma política econômica, pensando no município, eu tenho certeza que não faltaria oportunidade para ele, porque o poder público teria criado condições para que isso acontecesse. Mas nunca é tarde. Nós temos que olhar para frente. Campos agora vai ter que olhar para frente, não tem uma outra alternativa. Então, ou a gente olha para frente e reconstrói a cidade, porque a gente vem usando, reinventar Campos é o caminho. A gente vai ter que reinventar Campos com essas ações, com essas medidas, porque produzir é a maior alternativa que nós teremos. E na pluralidade de produção no setor econômico. Não podemos mais ser reféns e ser escravos de uma cultura econômica só. Então, eu acredito muito no potencial da cidade. Eu estava conversando com uma orientadora financeira, ela falou o seguinte: olha, esse 1,6 bi, se a gente começar a trabalhar e a gente investir, fazer as coisas certas, sem coisas assim invisíveis que a gente não sabe o que acontece, com certeza vai dar para dar o pontapé inicial para levar Campos a um estado muito melhor do que se encontra. Nogueira, se tiver alguma pergunta sobre essa pauta, ou a gente pode ir para o comercial, pode ficar à vontade. Não, se você me permitir aqui, registrar também alguns posts aqui no Face. O Fabrício Lírio, por exemplo, presidente do partido, está aqui cumprimentando a você, Arnaldo, cumprimentando a nós, a mim também. 30 anos de retrocesso e má aplicação de recursos oriundos dos royalties, desde Garotinho até Rafael. Qual foi o legado deixado por eles?
A pergunta do Fabrício Lírio para você, João. E neste momento econômico tão difícil, como poderia um novo governo satisfazer os anseios da população? E aí a gente pede a você, só para ter cautela com relação a essa questão de pré-candidato. E tem outras participações aqui. Terezinha Bianchi diz: bom dia, penso que o prefeito atual está apanhando muito justamente por estar comprando brigas que ninguém fez. Exemplo foi o ponto eletrônico. Quem vier depois vai pegar muitos ajustes. Aí as duas perguntas aí do seu presidente do partido e também da ouvinte Terezinha Bianchi, o João, que é na verdade uma afirmação dela. Então, eu queria até agradecer assim, o apoio do Rede de Sustentabilidade, na pessoa do porta-voz municipal do Fabrício Lírio. Queria também agradecer também o porta-voz da estadual aqui, a Valéria. Queria também agradecer o porta-voz da Nacional, né, que é o Pedro Ivo, que está me dando essa oportunidade de chegar aqui até a Folha no Ar, poder falar o que eu penso, o que eu raciocínio. Olha só, na verdade, essas perguntas aí que o Fabrício Lírio acabou de fazer, até anteriormente eu já respondi. Sim. Anteriormente, né, porque de repente você leu depois. Mas, em relação à questão, são 30 anos de situações caóticas com o investimento do recurso do RODS, e, na verdade, isso aconteceu, como eu já falei anteriormente, né, eu já falei, para não ser repetitivo, eu já falei isso, eu já falei. Com relação ao que talvez ele tenha ficado na dúvida também, eu também, mas segue o barco. A Terezinha Bianchi afirmando aqui da atuação do prefeito com relação à questão do ponto e alguns ajustes que o atual prefeito fez. Então, olha só, a gente não pode desmerecer, entenda, a gente não pode desmerecer tudo que o atual prefeito está fazendo. Infelizmente, o prefeito atual, ele não sabe identificar a questão de prioridade. Eu vou te falar uma coisa sobre prioridade. Em plena pandemia, a gente abre o Diário Oficial e vê lá, de repente, 3.200.000 em compra de uniforme para as crianças e para o colégio. Aí a gente não consegue entender. Em pandemia, as crianças dentro de casa compram uniforme para quem ir para a escola? Para quem ir para a escola? Aí eu falar assim, não seria melhor esses 3.200.000 investido em tablet, com internet, para dar às crianças em casa para que elas possam ter aula online? Seria um grande investimento. É uma questão de prioridade. Entre comprar um uniforme, entre comprar um tablet com internet. É lógico que é um tablet com internet. Então, não é a questão de estar aqui, de repente, criticando o governo municipal. É só fazer um comparativo, né? Os 3.200.000 poderia ser usado dessa forma, porque não tem criança indo para a escola nesse exato momento. Então, o uniforme é para quê, esse uniforme? Não é uma coisa, na verdade, inexplicável. Perfeito. Bom, Arnaldo, tem alguma questão a mais aí? Podemos Não, a gente vira o assunto. A questão do tabuleiro. Antes, Nogueira, eu pedi para você ficar atento aí nos comentários do Facebook, que eu vou trazer os comentários aqui do grupo no WhatsApp, né? Eu estou aqui com o grupo aberto. Tem 3 perguntas, mas uma já está respondida, já está superada. A gente tem 2 perguntas que a gente vai passar para o João no próximo bloco e entrar de vez na questão do tabuleiro político. Perfeito. Vamos lá, então. Posso falar rapidinho? Pois não, João. Posso falar, então? Olha só, a gente pensa, não é um projeto, mas já chegou a hora de Campos ter o seu banco municipal e a sua moeda virtual local, né? Já chegou a hora disso aí para desenvolver, porque a gente tem que ganhar a concorrência dos bancos que vêm de fora aqui, né? Eu acho que o dinheiro de Campos tem que ficar dentro de Campos. Então, esse é um dos nossos pensamentos. Perfeito. Bom, são 8h38, rápido intervalo comercial e a gente volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo aqui o pré-candidato João Damasio, com o jornalista Arnaldo Neto na bancada de hoje do programa e o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames